E então, o que eu vou fazer aqui hoje para vocês? Eu estou escrevendo uma espécie de uma introdução para um livro. Vocês sabem que daqui 1919 é considerado o ano em que teve início o sistema de proteção social no Brasil, porque foi em 1919, depois da grande greve de 1917, foram mais ou menos 70 mil pessoas na rua, né? Aqui no Rio de Janeiro, que, com influência também do que estava acontecendo lá fora, Tratado de Versalhes depois, criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que se cria finalmente pela primeira vez um seguro acidentes, que foi exatamente a mesma coisa que o Bismarck fez lá em 1883 na Alemanha. Só que na Alemanha era um fundo público. E aqui, quando a gente cria o primeiro seguro contra acidentes, na verdade é um seguro privado, onde o empresário, né, a Primeira República, vocês sabem, uma república super liberal, tem um perfil oligarca liberal, não é isso? Nada de intervenção do Estado, e o que a gente vai ter é justamente a preocupação de criar um seguro que não dá lugar a aposentadorias, nada disso, porque a gente não tinha esse sistema, mas que vai apenas indenizar o trabalhador, e é uma relação entre o segurado, o trabalhador e a seguradora, grandes seguradoras internacionais à época estavam aqui, e isso é uma coisa excluída do chão de fábrica, não se passa mais na fábrica, isso vai se passar na delegacia. O trabalhador tem que ir na delegacia e dizer, olha, eu sofri um acidente, aí a delegacia, na época, ia ter que apurar a razão do acidente, a causalidade, a causa, a responsabilidade, etc. E caso houvesse alguma coisa, então ele seria indenizado pontualmente. Então, o que eu quero mostrar aqui, nesse trabalho que eu estou fazendo, é que faz 100 anos que a gente começou com isso, como se fosse a origem do nosso sistema de proteção social. Eu acho que aconteceu muito mais tarde. Na verdade, nosso sistema de proteção social, dentro dessa visão de ciclo de vida, de direitos, não é? De um escopo amplo de proteções e de coberturas, ele vem realmente só em 1988, com a Constituição, evidentemente, mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente evoluiu, como disse o Cláudio, a gente evoluiu muito, muita coisa mudou, foi muito importante, e ao mesmo tempo a gente tem inúmeras lacunas, inúmeros problemas, e que eu acho que são decorrentes, antes de mais nada, das características do que é ser uma economia dependente, não é isso? Essa impossibilidade que a gente viveu e vive de uma dinâmica de industrialização que foi falha, né, porque é incompleta sempre, em que nós mantivemos essa grande oferta, esse grande excedente de mão de obra, e tudo isso vem lá da época, né, da escravidão, da nossa transição da escravidão para uma sociedade livre, finalmente, e onde milhões de coisas, como justamente a implementação de políticas sociais, não ocorreram no sentido de fazer aquilo que o Cláudio estava falando, fomentar e distribuir mais oportunidades entre todos os brasileiros, né? Quer dizer, a gente sabe que quando a gente tem que criar, né, um ProUni, um ReUni e ter que criar lei de cotas, é porque alguma coisa está errada nessa sociedade. Não é uma sociedade que 52% da população se declara negra ou parda, não é possível que a gente não tenha esse mesmo percentual em todas as nossas instituições e também nas universidades, não é? Então, alguma coisa que você vai construir no momento de democracia bem posteriormente. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que eu estou escrevendo um livro, que agora eu estou olhando mais a parte, digamos assim, das instituições e dos direitos, e depois eu vou acoplar isso com toda a questão da dinâmica do crescimento, os modelos de crescimento, porque a gente teve diferentes modelos, não é? Diferentes paradigmas, e a minha visão é que justamente a política social, ela é sempre tributária do regime de acumulação. Mudou o regime de acumulação, muda a política. A política social não é independente, né? Ela é dependente e, portanto, ela tem uma complementariedade que pode ser maior ou menor em relação à política macroeconômica. Então, está em inglês, eu vou pedir desculpas a vocês, mas é assim, se eu tivesse traduzido tudo em português ia ficar muito grande. Mas o que é importante? É entender como é que se formula a questão social no Brasil. E, geralmente, quando a gente pega, né, a bibliografia clássica,
europeia, o Bismarck cria lá o primeiro sistema de proteção social, como é que se criam também na Inglaterra, né, os primeiros tributos, etc., para ampliar a cobertura, criar seguro-desemprego na virada do século e tudo. Existe uma questão social, e essa questão social é o quê? É a questão da pobreza e é a questão das más condições de vida e reprodução social da classe trabalhadora, né? E tradicionalmente é assim que a gente constrói a questão social, tanto que o nosso amigo Vanderlei Guilherme dos Santos, ele mostrou que a questão social no Brasil, ela vem pela cidadania regulada, que foi justamente a criação da carteira do trabalho, de uma série de coisas, que definiu o universo daqueles que eram detentores de direitos em relação a outros que não tinham direitos. Então, a política social no Brasil, ela começa justamente não atendendo ao conjunto da população, mas sempre de forma seletiva. E nós reproduzimos essa dinâmica de seletividade até hoje. Então, o que eu queria mostrar aqui rapidamente para vocês é o seguinte: eu fiz uma periodização das questões sociais no Brasil. E todas elas estão, de alguma maneira, ligadas, evidentemente, a uma dimensão do sistema de proteção social e uma determinada natureza de políticas sociais. Se a gente pegar o período logo depois, né, do fim da escravidão, da Declaração da República, a gente vai ver que havia muitas revoltas no Brasil, né, greves, o movimento anarquista, o movimento socialista, influências internacionais. E quais eram as grandes demandas da população? Moradia, luta contra a carestia, parecia 2013. Gente, você pega os livros lá de história, é a mesma coisa. Vai todo mundo para a rua dizer, não queremos pagar o bonde mais caro, entendeu? Mais ou menos assim. Né? Não queremos ser expulsos do centro, reforma Pereira Passos, não é isso? A expulsão do centro da classe trabalhadora para a modernização da cidade do Rio de Janeiro, que quer esquecer o seu passado escravocrata. Então, a primeira grande questão social que nunca é expressa enquanto questão social, porque é a questão do povo e o Estado está contra o povo, na primeira parte da Primeira República, é justamente a questão das necessidades das pessoas, da necessidade da população, como colocado pela Ângela Castro Gomes, que é uma grande historiadora. Depois, ainda na Primeira República, a gente começa a ter as primeiras regulações do mercado de trabalho, por influência internacional, como eu falei, etc., né? OIT, uma série de coisas, movimento operário internacional. Vocês sabem que a OIT é uma instituição tripartite, né? Então vocês imaginam que em 1919, quando é criada a OIT é criada com igual representação de sindicatos, representando os trabalhadores, de empregadores, sindicatos e empregadores, e também dos estados, que têm que estar presentes para prestar contas do que estão fazendo para a sua classe trabalhadora. E o Brasil assina, né, esse tratado. Então, você começa a ter no Brasil, nesse primeiro período, as primeiras regulações, e a gente tem o quê? A Lei Eloy Chaves. Não sei se vocês conhecem aqui, mas quem fez aula de bem-estar sabe. Foi a primeira vez que um industrial de São Paulo, que vinha de origens oligárquicas, criou justamente aposentadorias para os ferroviários, né? Então, foi a primeira vez que se cria um sistema de capitalização completamente sem nenhuma relação com o Estado nem fiscalizava, e onde a gente começa a ter as primeiras regulações. 1930 a 45, Revolução, Estado Novo, não é isso? Ou seja, mão forte, e o Estado, por causa do processo de industrialização, vai começar a institucionalizar justamente um conjunto de políticas sociais voltadas para a organização dessa classe trabalhadora, que era uma classe trabalhadora pouco qualificada, etc., etc., a gente já vai ver. Aqui é o momento que se cria justamente a questão social como a questão da classe trabalhadora, daquilo que o Vanderlei Guilherme chamou da cidadania regulada, daqueles que são reconhecidos pelo Estado como trabalhador. Você sabe que você tinha que ser trabalhador, você tinha que estar ligado a um sindicato, né? Em 1931, a gente já vai ver, cria-se uma lei, a lei dos sindicatos no Brasil, que vai criticar a lei de 1907, onde os sindicatos eram livres, e você, quando entra numa empresa de trabalho, você tem que fazer parte do sindicato. Você paga para o sindicato para ter alguma cobertura médica e tal, mas nem todas as pessoas que contribuíam, e a gente ainda estava na época dos IAPs e dos CAPs, teria direito a aposentadorias e pensões, tá certo? Só aqueles que eram sindicalizados, então você tinha que se sindicalizar para isso. Mas a gente tem a cidadania dada para aqueles que tinham carteira assinada, etc.
Quando chega no período democrático, né, depois que acaba o Estado Novo, em 45, e tem outros militares, porque a gente lê a história do Brasil, gente, é militar em tudo que é lugar. É um negócio sem precedentes. A República, militares, não é isso? Primeira República, fecha Congresso, etc. Depois tem umas eleições, depois chega aqui em 1930, 45, cai o Vargas. Entra quem? O Dutra, que era ministro do Vargas, não é isso? Que foi quem depôs o Vargas, e aí tudo militar de novo, depois começa a ter outras eleições, evidentemente, a coisa melhora aqui, e aí, evidentemente, o governo popular cai, e a gente tem um governo, a ditadura que a gente conhece de 64 para cá. Mas o que é interessante aqui? É que você vai ter uma polarização social, conflitos muito fortes a partir justamente da luta das classes camponesas, porque é o momento que a gente está tendo uma integração dos mercados no Brasil, uma grande mobilidade, né, uma grande migração da mão de obra do Nordeste para o Centro-Sul, como vocês sabem, e justamente essa população migra por quê? Ela migra porque ela não tem acesso à terra, ela não tem acesso à propriedade. Então, o direito de propriedade, um direito civil de você poder ter acesso à terra, é algo que foi negado, como vocês sabem, lá de trás, não é isso? 1850, a Lei de Terras, antes do fim da escravidão, e uma série de outras leis posteriores que proibiam que, enfim, a população e, sobretudo, os ex-escravos, né, os libertos, pudessem ter acesso à terra. Então, tudo isso são razões para a concentração da riqueza e da propriedade e, enfim, do bem-estar que a gente tem no país. Então, esse é um outro momento, tem uma outra luta. Depois, a gente vai ter uma grande mobilização entre 64 e 87, onde a questão social vai ser a luta pela democracia, mas vai ser durante o regime militar que a gente vai ter o primeiro processo de integração, de centralização dos diferentes mecanismos que a gente tinha de aposentadorias e pensões, e finalmente a gente vai ter na democracia, né, uma novidade. A gente não vai ter militares decidindo como é que as coisas se fazem, quais são os direitos, quem são os beneficiários do direito, qual é o desenho da política social, que foi sempre assim, os militares juntos com as elites, não é isso? E a gente vai ter uma grande mobilização social, um grande processo que vai levar a uma dinâmica de inclusão social importante, porque fazia parte do modelo social desenvolvimentista, com todos os seus equívocos, que a gente sabe que foram muitos, mas que está assentado na questão da nossa Carta Magna, né, da nossa Constituição, que garante direitos a todos. E ainda assim a gente vai ver que os direitos não existiram. Então, por que eu estou mostrando tudo isso? Quando os pobres moravam no centro e estavam tendo lugar as reformas sociais garantindo direitos aos trabalhadores, na Alemanha, né, na França, a República de Weimar, né, que vem dar o reconhecimento da centralidade do trabalhador, enfim, milhões de coisas ocorrendo no mundo, nós estávamos expulsando os pobres do centro. Quem eram os pobres? Aqueles que não eram reconhecidos como trabalhadores. Mas, evidentemente, as pessoas, para sobreviver, elas trabalham, não é isso? Então, essa negação da condição de trabalhador sempre foi aquilo que fez com que o desenho das políticas sociais ele sempre fosse seletivo e ele sempre fosse incompleto. Então, a gente tem uma tradição de políticas sociais por quase 100 anos que são incapazes de dar conta das necessidades da população, porque é uma população que é destituída de direitos. Tanto que, quando tem a Constituição de 1891, né, a nossa primeira Constituição republicana, não existe uma referência a direitos sociais. Isso é uma coisa que não existe. Então, durante o período da Primeira República, eu tenho várias revoltas da vacina, uma série de revoltas populares, onde a população lutava, né, para se manter nos seus locais de moradia, né, nos seus cortiços, etc., e onde ela vai haver cada vez mais uma grande repressão. E o que a gente vai ver é o seguinte: as reformas urbanas que tem lugar com a remodelação do Rio, Pereira Passa, essa coisa toda, todo mundo vira Paris aqui, né? Ali a Praça Paris, aquele troço todo ali que vocês conhecem. O que a gente tem? A gente tem ao mesmo tempo inúmeros levantes populares, revoltas populares, que são duramente reprimidas, né?
e as demandas por moradia, né, as demandas por transporte, as demandas por proximidade do local de trabalho, tudo isso é negado à população brasileira. Então, a gente tem uma trajetória histórica de restrição do ponto de vista dos direitos e, portanto, do ponto de vista da oferta de políticas sociais, daquilo que a gente poderia oferecer à população, sobretudo essa dimensão da provisão de bens públicos. Porque a provisão de bens públicos, e de novo, 2013 a população primeiro foi para a rua dizendo passe livre, mas ao mesmo tempo pediu imediatamente o quê? Saúde de graça, não é isso? Educação de graça, de qualidade, né? E depois a coisa desandou. Mas, objetivamente, uma das coisas que mais pesa ainda hoje no país que tem um sistema de saúde universal é o quê? É o gasto com saúde, né? O gasto com saúde é um gasto caríssimo no orçamento das pessoas, né? Tanto out of pocket quanto, enfim, 80, segundo a POF, que ainda não saiu a nova, vai sair agora, mas a POF de 2009, o maior gasto do primeiro quintil da distribuição é com remédios, apesar da gente já ter naquela época, acho que foi um pouco depois, o programa Farmácia Popular. Né? Então, é uma sociedade que mesmo naquilo que ela garante como uma oferta pública, ela é sempre restritiva. Então, isso aqui é só para vocês verem que a Primeira República, né, foi um momento onde não havia reconhecimento de problemas sociais, não havia nada foi reconhecido como direitos. Você tem uma série de mobilizações e aí, finalmente, você vai ver que em 1923 vai ser criada justamente essa lei Eloy Chaves, que é a lei que cria a primeiro Caixa de Aposentadorias e Pensões, não é isso? Que é um sistema de capitalização e que depois levou a uma multiplicação de tudo isso. Isso aqui é só para vocês lembrarem, não sei se você conhece a história da greve de 1917, que tinham 70 mil, que tinham 100 mil na demonstração de 1º de maio de 1919, foi um momento de grandes lutas e justamente o que a gente teve naquele momento? A gente teve uma enorme repressão que fez com que houvesse uma retração das demandas da população e houve uma negação das demandas da população em prol do atendimento das suas necessidades. Veja bem, os ingleses reconheceram que a pobreza era uma questão social desde 1387, quando tem a primeira lei dos pobres, né? Depois ela é, digamos, promulgada formalmente com a Revolução Burguesa em 1601, tá? E em todos os países europeus, a pobreza sempre foi uma das primeiras razões de intervenção da política social. Por quê? Porque tem aquele excedente de gente que está começando a aumentar, expulsos do campo, todo mundo vindo para a cidade, né, isso, trabalhar nas indústrias. Então, a pobreza levou à formulação das primeiras políticas sociais, não é isso? De trazer as pessoas para dentro, de capacitar, de obrigar os pobres a trabalharem, tudo que a gente conhece. Mas no Brasil, a pobreza foi ignorada. Gente, a pobreza enquanto um problema social só vai ser reconhecido no Brasil na Constituição de 1988. Então, vocês imaginam o que isso não quer dizer, né? Na mente que a gente cria, nos valores que a gente desenvolve, que a gente guarda para si, sobre o lugar dos pobres nessa sociedade. Porque a gente levou 100 anos depois do fim da escravidão para reconhecer que tinha pobre, tá certo? Porque antes as pessoas não tinham lugar social, elas não tinham existência, tá? Ou você era trabalhador, carteira assinada, ou não era. Aqui a gente vê que a questão social é a tal da cidadania regulada, né? Então isso aqui é todo o período do Vargas e vocês vejam o número de coisas que se constrói com Vargas. O Vargas é aquele cara que diz, não, temos que ter uma classe operária, mas ele só quer uma classe operária, ele não está preocupado com o bem-estar da população, né? Sobretudo da massa de gente que fica. Então, em 34, ele vai criar a Constituição de 34 vai introduzir pela primeira vez direitos trabalhistas, que são associados a direitos sociais, vai ter regulação do trabalho das mulheres, etc. Antes, ele vai criar os IAPs, que é uma forma de você dar uma racionalidade maior a essas caixas de aposentadorias e pensões. Eu vou criar os institutos de aposentadorias e pensões, por setor, em vez de ter por empresa, que era muito fragmentado, tá certo? Ele cria a carteira de trabalho,
só é trabalhador quem tem carteira de trabalho assinada, não é isso? E outra coisa, quem dá a carteira de trabalho não é o empregador, é o sindicato. Você tem que ser aceito pelo sindicato no qual você dá, e antes disso, aqui ó, ele criou a lei dos sindicatos, ou seja, tudo controlado pelo Estado, tá certo? Inclusive a identificação de quem é trabalhador. Bom, você vai ter depois uma nova Constituição, né, a Constituição autoritária, que cria o Estado Novo. Você tem o salário mínimo, que é criado aqui também, nesse período. Você começa a ter a justiça trabalhista. Então, o que a gente vê aqui, gente? Essencialmente, né, a gente tem o primeiro censo do IBGE, que vai fazer perguntas sobre aposentadorias e pensões. O que a gente tem? A gente tem um desenho de uma política social que só reconhece como beneficiário da política social, de regulações, de direitos, de aposentadorias, de poder receber quem? O trabalhador formal, né? E é dentro dessa lógica que a gente vai desenvolver os primeiros mecanismos de proteção social. Bom, aí a gente acaba tendo, finalmente, né, resolvem depor lá o nosso amigo, de novo, Vargas. Ele é deposto pelo Dutra, né, como a gente sabe, e por uma, enfim, uma articulação política, o Dutra se elege, né, e uma lei que o Vargas tinha criado no final do governo dele, que era o Instituto Brasileiro de Seguro Social, que aí sim seria algo público, porque nós, até 1946, nós não temos nada público. Não é um fundo público para o qual os trabalhadores, etc., contribuem. Isso só vai acontecer nos anos 60 e depois vai ser reorganizado sobre os militares, tá? Mas isso é revogado. E aí o que é interessante? A gente tem a primeira lei contra o racismo, a lei Afonso Arinos. Isso é inacreditável. Vocês veem que já naquele momento há o reconhecimento, que é uma série de histórias de pessoas que estavam trabalhando em hotéis em São Paulo, que foram proibidas de trabalhar, etc. Ou seja, apesar de eu estar organizando o mercado de trabalho, regulando, dando leis, definindo os beneficiários, né, que são os portadores de direitos, desta política social que eu estou implementando, o que a gente está dizendo? Bom, mas tem gente que não consegue nem com carteira ser beneficiado. Então, é preciso criar uma lei que venha proteger esses indivíduos. Os anos 40 são anos de grande mobilização popular e marchas enormes, e justamente a segunda parte desse período democrático é o momento em que, então, com esse grande desenvolvimento do Centro-Sul, né, a gente passa a ter migrações para cá, até porque houve uma grande resistência do latifúndio em estender os direitos da cidadania regulada dos industriais para os trabalhadores do campo, né? Então, os trabalhadores do campo, eles não têm direito a nada. Então, eles estão aqui, aí vai se criar justamente o Estatuto do Trabalhador Rural, que é uma novidade, para tentar regular a jornada de trabalho do trabalhador, etc. Mas o pequeno camponês, aquele que continua ligado ao MST hoje, pequeno produtor rural, esse continua sem ter nenhum mecanismo que dê acesso a ele a um bem que ele necessita, que é justamente a terra, tá? Então, você começa a ter uma série de outras reformas aqui, importantes, e você tem, como eu falei, em 1960, a primeira lei que vai tentar reorganizar, integrar esse sistema fragmentado, né, de aposentadorias e pensões por empresas e fazer um sistema único. Bom, a gente vai ter o golpe, por quê? Porque justamente, né, com a polarização social, os conflitos sociais que se multiplicam aqui em torno da terra, e também pedindo o quê, gente? Pedindo o voto universal. Vocês sabem que até 1985 os analfabetos não votavam, né? E desde a Constituição, primeira Constituição Republicana, o voto foi proibido para todas aquelas pessoas que não fossem brancos com mais de 21 anos e alfabetizados. Quem votou na primeira eleição de 1891? Quantas pessoas votaram? 3% da população. Então, isso é uma sociedade que restringe, não é? Não só o direito de escolha, não só a possibilidade de participar, porque, como estava dizendo o Cláudio, participar é fundamental, mas que também faz com que essas pessoas sejam esquecidas, né, ocultadas, porque elas não são portadoras de direito. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema
As lutas se manifestam, a gente sabe que as conquistas, né, em termos de direitos e de melhorias, de oportunidades, estão ligadas à reação da população e vem a repressão e as coisas não acontecem. Durante o período militar, os militares vão reorganizar todo o sistema, vão criar o INAMPES, vão criar pela primeira vez um sistema de assistência, mas evidentemente dentro da visão militar, não é isso? A LBA, a Legião Brasileira da Assistência, que já existia desde a época do Vargas, ela agora vai se tornar um mecanismo de atendimento às mulheres que têm um comportamento inadequado, que têm filho fora do casamento. E vai ser criada a FUNABEM. E o que faz a FUNABEM? A FUNABEM faz o que a gente continua fazendo hoje. Olha para os jovens e diz: os jovens infratores têm que ser encerrados em cadeias, eles têm que ir para reformatórios, não é isso? Para eles serem tratados. Então, tudo isso é criado aqui durante esse período, tá certo? Aqui, ó, Legião Brasileira da Assistência, a FUNABEM deve estar em algum lugar, que eu não sei aonde, mas é por aqui. Então, é importante a gente entender que, ao mesmo tempo que a gente começa, depois do reconhecimento, né, da ausência de benefícios para a população rural, a criar um meio salário mínimo de aposentadoria para os rurais, a tentar criar alguma cobertura para as mulheres que trabalham, né, como empregadas domésticas nos domicílios de outra pessoa, etc., o que a gente vê é que existe uma reorganização, mas, de novo, mantendo a seletividade e fazendo com que, por exemplo, só podiam ir para os hospitais federais, para os hospitais públicos, as pessoas que ainda tivessem uma carteira de trabalho. Quem não tinha carteira de trabalho não ia para lugar nenhum. Tá? Então, a gente vai ter eleições indiretas, o Sarney cria aqui o primeiro seguro-desemprego, depois do FGTS, mas, de novo, como é que a gente cria tudo isso? A gente cria políticas sociais que são seletivas, que não são universais, tá certo? Que estratificam a participação dos indivíduos. Então, quando a gente olha para a nossa oferta de políticas sociais hoje, o que a gente tem? A gente tem políticas fragmentadas, a gente nunca consegue universalizar. O SUS é subfinanciado, né? O problema do SUS não é corrupção, embora realmente seja corrupto. Já acabou? Ainda? Tá bom. O problema do SUS é um problema de subfinanciamento, desonerações fiscais. É claro que tem problema de gestão, mas o problema essencial não é um problema de gestão. É que, de repente, se ninguém podia ir, né, aos hospitais federais, exceto aqueles trabalhadores que tinham carteira assinada, que era alguma coisa da ordem de 30% da população ocupada em 1970, né, e os militares desenvolvem um modelo privatista meritocrático, quando eu resolvo, em 1988, que eu vou copiar o modelo do National Health System aqui e que eu vou fazer um sistema de saúde público universal, eu tenho que pôr dinheiro dentro. Eu tenho que mudar a lógica de fazer isso, porque, evidentemente, os gargalos serão enormes. Antes, 30% da população ia para os hospitais federais, agora é 100% da população. Evidentemente, a gente vê todo dia o dramático que é a gente não conseguir preservar e consolidar o SUS. Então, o que é interessante? É para a gente ver que, quando a gente consegue promulgar a nossa Constituição, com eleições, essa coisa toda, a gente começa porque a gente definiu na Constituição quais são os direitos que a gente quer, tá certo? Então, você tem, por exemplo, a questão da pobreza no governo do Fernando Henrique, ela aparece na forma da questão da fome. A gente tem, não é? Aquela coisa do Betinho, o movimento contra a fome, ação da cidadania. Fernando Henrique vai ter como uma de suas políticas sociais, que eu tive a oportunidade de avaliar, distribuição de cestas de alimentos. Aí depois eles vão substituir o PRODEA pelo Comunidade Solidária da RUT, começar a trabalhar com os pobres. Por quê? Porque está lá na Constituição que, pela primeira vez, a gente reconhece que os pobres são também portadores de direitos. Tá certo? Então, se os pobres são portadores de direitos, a gente tem que imaginar que a gente tem que ter políticas de combate à pobreza que alcancem a totalidade da população que estará abaixo de uma determinada linha de pobreza ou que preenche os critérios de pobreza que a gente tiver. E a gente sabe que não é assim no Brasil, né? Basta olhar agora, o Bolsa Família, ele em 2014, ainda na era da Dilma, ele atingia 14 milhões de pessoas, né? 14 milhões de famílias. Agora, no auge da crise,
com 13 milhões de desempregados, 5 milhões de pessoas que são desalentadas, né? 14 milhões de pessoas continuam recebendo. Deve ter um erro, porque uma política de combate à pobreza, é claro que ela está voltada, né, no momento desse, de ter um papel anticíclico e, portanto, garantir justamente mínimos sociais, inclusive para dinamizar a economia, sobretudo nesses pequenos municípios, etc. Mas não, quer dizer, a gente tem um instrumento que foi garantido que funciona e a gente não consegue fazer ele funcionar adequadamente. Então, eu queria voltar para uma outra coisa que disse o Cláudio. Você vê, em plena democracia, com tudo que foi dito na Constituição, a gente cria o que aqui? Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. É inacreditável, né? Porque a moradia continua sendo um bem inacessível para a classe trabalhadora, para as classes populares. O déficit, segundo o IBGE, a PNAD contínua, agora de 2018, é 7,7 milhões de domicílios. Sem contar as condições que a gente sabe, 72 milhões de pessoas sem saneamento e por aí vai. Então, como é que a gente explica que esse país que tem que investir, não é, e que deveria ter investido nos últimos 15 anos, é incapaz de fazer investimento público em saneamento? Não é possível que a gente não consiga juntar Léo com Creu, né? Porque é disso que se trata. Eu tenho a política social, as pessoas têm direitos, né? E eu tenho recurso, eu tenho institucionalidade, a gente deveria ter feito isso. Então a gente chega em plena democracia, 10 anos depois da gente ter dito que todo mundo tem direito à moradia, tem que ter. Em todo lugar do mundo, né, no pós-guerra, se criaram políticas de financiamento da moradia popular, e aí a gente tem um movimento sem teto. Por quê? Porque é a única forma de tentar pressionar no sentido de tornar visível uma demanda que não é atendida. Bom, aí, claro, tem a política macroeconômica que vai trazer uma série de problemas, e eu quero só acabar aqui para voltar para uma coisa também que o Cláudio falou. O Cláudio falou do ProUni, né? Então, vocês estão vendo que a gente está lá na Constituição. Tem direito ao ensino primário, ensino fundamental, ensino médio, universidade, tudo. Tem direito a tudo. Mas não tem nada, né, gente? Esse é o ponto. Como é que a gente constrói a cidadania nesse país? Como é que a gente faz a política social funcionar? Como é que a gente dá oportunidades para as pessoas, né? E, por incrível que pareça, eu vou dizer para vocês que eu sempre fui contra a lei de cotas, que eu achei que ela ia racializar o debate social nesse país, porque na medida que você diferencia os indivíduos, você está partindo do pressuposto, e a gente sabe que as pessoas são diferentes, tá certo? Elas são iguais em tese, né, em teoria, dentro dos nossos valores, mas eu temia que a gente realmente tivesse a possibilidade de novo voltar para aqueles modelos eugenistas lá que a gente tem no final do século XIX, etc., né, que a gente sabe quão nefastos eles foram para a gente. Mas o que é interessante é que por uma dinâmica política de inclusão, e esses últimos anos aqui, os anos 2000, desde finais de Fernando Henrique, foram anos em que a questão social se tornou a questão da inclusão social, foram dinâmicas políticas de construção de direitos em cima, né, da diversidade, que fizeram com que a gente tenha esse auditório que eu vejo aqui, muito mais variado, muito mais diverso que quando eu estudava na faculdade, onde todo mundo era branco, não é isso? Todo mundo morava em Ipanema e todo mundo comia e jantava e participava do mesmo lugar. Então, hoje a gente tem, por uma dinâmica de inclusão de direitos daqueles que não conseguem chegar lá, tá certo? Ou seja, a quem o mérito não é tolerado, eles conseguem obter, por uma lei que reconhece, né, isso, que eles têm desigualdade de acesso, tá certo? A discriminação, então, pela discriminação. Então, a discriminação é alguma coisa que a gente tem que levar em consideração se a gente quer combater a desigualdade. Então, o que a gente acabou de ter aqui foram os últimos anos, com todos os erros, vocês sabem que eu penso que o PT realizou, não é isso? E não foi capaz de levar em consideração justamente os protestos de junho, que foram momentos em que a população foi para a rua, a classe média,
que é aquela que está mais dependente, né, dessa economia de mercado, que tem que pagar por tudo, porque para ela não tem alternativa, não pode ir para o SUS ficar 5 horas, né? Então ela vai pegar dinheiro, ela vai gastar, ela vai pagar plano de saúde. Então, as reivindicações foram novamente ignoradas, porque tem uma coisa que a gente não consegue fazer nesse país, em termos de política social, e eu vou finalizar. A gente não consegue promover a homogeneidade, né, através da integração de todos os brasileiros nos mesmos mecanismos, nas mesmas instituições que dão a ele acesso a bem-estar. A gente não consegue fazer isso. É uma sociedade tão segregada que quem mora na Zona Sul tem um tipo de escola e quem mora na Zona Norte, e lá em Nova Iguaçu, onde eu trabalhei 4 anos, tem outro tipo de escola, não é isso? E nos lugares que são muito violentos, como disse o Cláudio, muito professor não quer ir trabalhar, não é isso? Então, tem um problema de uma seleção adversa dos professores, ficarão aqueles que não têm para onde ir. Então, essa é uma sociedade tão desigual, tão profundamente desigual, que a gente tem que pensar, e esse é o desafio do século XXI, onde a financiarização das nossas economias está levando cada vez mais que a gente tenha um processo de remercantilização, né, do acesso a serviços, a bens, ao bem-estar. O bem-estar é cada vez mais pago e a tendência é que a gente tenha cada vez mais apenas dinheiro sendo dado aos indivíduos, como é o caso do Brasil, e de muitos outros países cada vez mais, porque o dinheiro é uma forma de depois você conseguir um empréstimo, alguma coisa. Quando eu dou o dinheiro, é mais barato, custa pouco, né, dar dinheiro, mas, sobretudo, dar dinheiro não é alguma coisa que equaliza oportunidades, tá certo? Porque o acesso que o dinheiro traz nunca é igual se eu tiver serviços padronizados, universais, oferecidos para todos. Portanto, o desafio do século XXI é o desafio da verdadeira universalização com diversidade. Obrigada.